Casa do Beni, eu acho que é uma das coisas importantes que eu fiz como prefeito. Aliás, minha ligação com o Centro Histórico vem desde sempre. Quando eu fui secretário de Planejamento do primeiro governo de Antônio Carlos Magalhães, eu trabalhei com o Vivaldo da Costa Lima, no IPAC, na recuperação do Pelourinho, e aí a gente via, né, a vida da população, a sua grande maioria de negros, afrodescendentes, vivendo em condições extremamente precárias. O tempo passou, eu voltei à prefeitura nomeado, trabalhei também nisso, mas depois eu cheguei à prefeitura, eleito em 85, assumi no dia 1º de janeiro de 86, e criei a Fundação Gregório de Matos. Inclusive, com diretores, o primeiro foi Roberto Dias, depois Gilberto Gil, João Jorge do Olodum, Arlete Soares, figura fundamental nessa história toda da aproximação da Bahia com a África. Através de Arlete, eu comecei a conviver com Pierre Verger. Era um leitor assíduo dele, admirava as fotos dele, mas Pierre Verger acabou se aproximando tanto que era como se fosse um dos mais importantes colaboradores da Prefeitura de Salvador nos anos de 85 a 89. Foram apenas 3 anos. Uma pergunta recorrente que acontecia com todos os visitantes, que eram muitos e de todos os lugares, era por que a gente tinha em Salvador uma casa do Beni, que, se pensar de uma certa forma, é um país da África que não é tão conhecido e tão falado como tantos outros, como a Nigéria, como Angola, como Moçambique. Nossa cultura com o Beni é uma cultura de troca. E essa casa nasceu praticamente desse livro que se chama Fluxo e Refluxo, que é um livro de Pierre Verger, onde ele conta toda a trajetória dos escravos que vieram do Golfo do Beni. Esses escravos eles já chegaram aqui, possivelmente após a Lei Eusébio de Queiroz, até que não demorou muito e aconteceu a abolição da escravatura. E quando essa abolição aconteceu, esses escravos eram muito novos e produtivos. A nossa lavoura de cana-de-açúcar estava acabando. Estava começando a lavoura de café e os imigrantes italianos estavam chegando. Então os escravos, de uma certa forma, se transformaram num peso para o dono das fazendas. E o que fazer? Se pegou esses escravos, junto com outros que tinham comprado suas próprias alforrias, junto com alguns que estavam presos aí da revolta dos malês, se colocou nos navios que estavam aqui no porto e se mandou de volta para a África. Quando eles chegaram, eles aportaram num lugar que se chama hoje Porto Novo e é a capital do país do Benin. E eles não sabiam de onde tinham vindo, de que região tinham saído, de que aldeia eles eram, e aí tentaram se estabelecer em Porto Novo. Lá eles são chamados de agudás, que na língua Fon, que é a língua prioritária do país, quer dizer os retornados. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi uma igreja católica com uma escadaria e fazem a lavagem do Bonfim no mesmo dia que nós fazemos aqui até os dias de hoje. Todo segundo sábado de janeiro, em Porto Novo, existe a lavagem do Bonfim. Eles fazem também o carnaval. Eles fazem também o Bumba Meu Boi e fazem muitas e muitas outras demonstrações brasileiras. E o engraçado é que eles falam francês, mas se dizem, na linguagem dele, brasilianos. Fizemos uma primeira missão, comandada inclusive por Roberto Dias, o primeiro presidente da Fundação Gregório de Matos, que com Arlete, com Verger, João Jorge, foram até o Benin, estabeleceram os contatos lá com o governo, na época um governo socialista presidido por Mathieu Kérékou. Em seguida, eu pessoalmente fui com uma grande comitiva, convidado pelo governo do Benin. Gilberto Gil, alguns vereadores, secretários, Eliana Kertes, na época minha esposa, intelectuais, o grande pintor Caribé, e nós fomos recebidos lá de uma maneira
extraordinária. Passamos lá 5 dias, visitamos o local onde seria a Casa do Brasil, no imóvel cedido pelo governo do Benin, que o Brasil não levou à frente, e eu assumi o compromisso de criar em Salvador a Casa do Benin. Chegando de volta, trabalhando com a grande Lina Bobardi, que eu trouxe de volta para Salvador, e com o João Filgueira Lima Lelé, recuperamos um prédio fantástico no centro histórico, e transformamos ali na Casa do Benin, inclusive com um restaurante de comidas típicas de lá. O primeiro piso é tipo um museu. Ela abriga todo um acervo prioritariamente trazido por Pierre Verger e por Lina Bobardi do Benin, segundo eles próprios, capitaneados pelas feiras públicas, pelos lugares que são peças que falam muito perto da cultura. Ele é composto desde as tapeçarias ideográficas, que eu costumava brincar com os alunos que iam nos visitar, dizendo que é por isso que hoje nós contamos história mostrando os livros e as suas ilustrações, porque eram com as tapeçarias ideográficas, que, como o nome está dizendo, eram tapeçarias grafadas, que os griots levavam para contar a história do seu reino e dos seus reis através das suas aldeias. No segundo piso, é um segundo piso onde nós sempre fizemos exposições temporárias. Eram exposições de artistas daqui da Bahia, de outros estados e até de outros países, sempre com a temática negra. Não necessariamente a temática do Benin. No terceiro piso, esse foi reservado para cursos e palestras na Casa do Benin. O rei do Benin veio aqui, participou da inauguração, ministros, foi uma festa muito bonita, e é um marco da recuperação do centro histórico e do resgate da negritude nossa, com dignidade, com respeito, com veneração pela cultura forte que eles trouxeram para a gente. Eu, pessoalmente, fiquei impressionado no Benin como aquilo é a Bahia. Eu me senti na Bahia, mais pobre. Mas a Bahia, os costumes, as feiras, as pessoas, o calor humano, as comidas, tudo. Anexo a esse casarão da Casa do Benin, nós temos o restaurante do Benin, que, graças à sensibilidade de Lina Bobardi, é construído numa técnica usada lá no Benin, que se chama taata-soba, que é uma técnica feita de cimento e barro vermelho. É tipo um quiosque grande, tem uma mesa de madeira inteira em forma de anel. E o que é interessante é que as pessoas que vão ao restaurante se sentam ao redor desse anel, o garçom entra e serve por dentro. E eles aí nos chamavam a atenção de que, por exemplo, é um costume diferente do nosso. Porque nós, às vezes, entramos num restaurante, tem 2 pessoas sentadas numa mesa, 2 cadeiras vagas, e a gente fica em pé esperando que a mesa fique completamente vaga, porque nós não nos sentamos junto de pessoas que nós não conhecemos. Isso com eles não acontece, porque eles vão sentando-se ao redor dessa mesa. Considero isso levado por grandes conselheiros, como Arlete Soares, como Pierre Berger, como Roberto Pinho, como Gilberto Gil, a fazer isso, e com a colaboração da grande Lina Bobardi e de Lelé. Podem ter certeza que isso é um marco na nossa história. Da mesma forma que, durante o meu governo, nós demos a sede do Olodum, que é um motivo de orgulho para todos nós, e resgate da luta contra esse racismo cada vez mais forte, cada vez mais impiedoso. Através da Casa do Benin, a gente olha o nosso passado, entende o nosso presente e procura ser melhor na condução do nosso futuro. Eu quero agradecer, primeiro, a todo o grupo de funcionários que trabalhou comigo e que até hoje são meus grandes amigos. Quero agradecer às pessoas dos arredores, com quem eu me dou muito bem, e a Deus,
por me proporcionar tanta alegria. Um abraço para vocês. Foi muito prazer dar esse depoimento.